Boa noite, pessoal. Vamos à correção da quarta atividade sobre área do cilindro. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura igual a 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é a área total deste reservatório? Então, a área do reservatório ela é a soma da área da base circular mais a soma da área do corpo do cilindro, que se assemelha a um retângulo. Se você abrir ele, vai ficar um retângulo de largura igual à altura, que é 10 metros, e o outro lado é o comprimento do círculo, que o comprimento do círculo é 2 vezes π vezes o raio. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Aqui nós temos a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, que é a área de baixo. E aqui em cima nós vamos ter a área do retângulo, que é 10, que é a altura, que multiplica o comprimento do círculo, que é 2 vezes π vezes o raio. Então vamos lá, quem é π? O π é 3,14. Aqui ele já colocou o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 3,14 vai dar 12,56. 10 vezes 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 2, vai dar 125,6. Somando esses dois resultados, nós vamos ter 138,16. Então, essa aqui, pessoal, é a fórmula que vocês têm que decorar, aprender. É π vezes o raio ao quadrado, que é a área do círculo. E aqui é a altura, tá? Pode ser um H, vocês podem substituir por H. H que multiplica 2 vezes π vezes o raio. Portanto, a área total, considerando que ele não tem tampa, é de 138,16 metros quadrados. Se ele tivesse tampa, ele ia ter que ser multiplicado por 2, bem que no início, porque ele ia ter um círculo embaixo e um círculo em cima. Aí você ia precisar calcular a área dos dois círculos, que seriam iguais. Então, você só multiplicava por 2 essa primeira parte. Mas como ele não tem tampa, é um reservatório aberto, então é só o círculo de baixo. Uma lata de óleo tem base de 8 centímetros de diâmetro. Diâmetro é de uma ponta a outra do círculo. Ou seja, o raio é a metade, o raio seria 4, 19 centímetros de altura. Então, o que nós temos? O raio é 8 dividido por 2, que dá 4, e a altura 19. Então, qual é a área da base? A base é só π vezes o raio ao quadrado. Quanto é o π? 3,14, o raio é 4, elevado ao quadrado dá 16, vezes 3,14 vai dar 50,24. Área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento do círculo, vezes a altura. Então, 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 4, vezes 19, que é a altura. Multiplicando isso aqui tudo, dá 477,28. E a área total é só você somar os dois resultados. A área da base, que deu 50,24, mais a área lateral, que é 477,28. Somando os dois, vai dar 577,76. Na terceira questão, ele diz que um cilindro reto de volume 20 π centímetros cúbicos tem a altura de 5 centímetros. Sua área lateral em centímetros é quanto? Então, ele dá o volume e dá a altura, mas vocês sabem que eu preciso é do raio e da altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o 20 nessa fórmula aqui do volume para mim encontrar o raio, porque para calcular a área eu preciso é do raio e da altura. Então, substituindo aqui o V por 20 π, eu vou trocar aqui onde tem V, ó, por 20 π, igual. Repete o raio ao quadrado, repete o π e vou substituir o H, que é a altura, por 5. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o raio ao quadrado para o primeiro membro e vou dividir o 20π por 5π. Mas o π, ele corta um com o outro, porque o π dividido por π é 1. Então, vai ficar só 20 dividido por 5, que dá 4. Esse 2 aqui se transforma em raiz quadrada, que raiz quadrada de 4 é
2. Portanto, o raio é 2. Agora sim, nós temos o raio e temos a altura. Nós podemos substituir na fórmula. Quem é a área lateral? É 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Então, 2 vezes π, como as alternativas estão com π, não precisa substituir. Quem é o raio? É 2 que nós encontramos e a altura é 5. Portanto, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 π centímetros quadrados. Letra E. Na quarta questão e última, é o mesmo processo da terceira. Diz que um cilindro reto de altura 7 tem volume igual a 28. Qual é a área desse cilindro? Mas agora ele quer a área total. Observem que novamente ele não deu raio. Então vou usar a fórmula do volume, vou substituir o 28 pelo volume e vou encontrar o raio. A fórmula do volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então o volume é 28. Quem é o π? Eu só cortei aqui o π com o π. Repeti o raio ao quadrado. Quem é a altura? É o 7, igual a 28. Então, ó, trazendo 7 para dividir pelo 28, ó, 28 por 7 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2 centímetros. Então, a área total vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral, que é 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura. Isso aqui é a fórmula já simplificada, juntando as duas, ó. Você pode juntar as duas e transformar nessa única aqui. Aí é só substituir onde tem R por 2, onde tem H por 7 e onde tem R por 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4, 7 mais 2, 9. Então, 4 vezes 9, 36 π centímetros quadrados. A resposta correta é a letra D.